Pois é, meus amigos, quem poderia imaginar, hein? O ministro Gilmar Mendes acaba de recuar da sua decisão, onde monocraticamente ele havia decidido que ninguém mais podia pedir impeachment de ministros do STF nesse país. Apenas a PGR, atualmente o Paulo Gonet, que é amigo do Lula, foi indicado por ele, e também do Gilmar, né? O Gonet, inclusive, era sócio ali do Instituto IDP, vendeu a parte dele para o filho do Gilmar, né? Então, só esse cara podia pedir impeachment de ministros da Suprema Corte. É claro que isso revoltou grande parte da sociedade, o próprio Congresso, mas principalmente o Senado Federal. E eu antecipei para vocês, né? Muita gente disse que eu estava falando lorotas, né? Essa decisão vai cair. Não tem como ela se sustentar. E acabou de cair. Só que eu, sinceramente, não esperava que o Gilmar fosse recuar. Eu não esperava isso. Eu esperava que o Senado fosse derrubar. E olha só, há 3 possibilidades para esse recuo do Gilmar. Uma delas, claro, é justamente a pressão do Senado. Na verdade, é a hipótese mais provável, mas há 2 outras que eu quero comentar aqui com vocês também. A primeira, Senado pede interrupção do julgamento sobre impeachment no STF. Está tramitando lá no Senado, na CCJ especificamente, está atualmente, um projeto que visa regulamentar a lei do impeachment, ou criar uma lei nova do zero, já que o Gilmar disse que a lei é de 1950 e está desatualizada. Bom, se for assim, então vamos revogar a CLT, porque não é da década de 50 também? Mas enfim, está tramitando então essa lei, o Senado apresentou esse argumento para o STF e o próprio Gilmar Mendes acatou aí essa decisão, né, esse pedido do Senado e recuou pelo menos na parte mais importante da decisão dele, que previa aí a possibilidade do pedido de impeachment. Então não é mais apenas o PGR, qualquer um pode pedir, né? Eu, você, nós podemos protocolar pedidos de impeachment. Sabemos que não vai para frente, porque como eu falei naquele vídeo em questão, que eu trouxe esse caso, não tinha cenário para impeachment em 2025, não tem em 2026, a gente só vai ter cenário para impeachment, não importa o que aconteça em 2027, tá? Não vai acontecer impeachment antes disso, porque é quando o novo Senado, que a gente vai eleger o ano que vem, toma posse. A partir de 2027, aí beleza, a gente tem cenário para impeachment. Antes, lamentavelmente não, tá? Bom, essa é a primeira possibilidade. O Senado, o próprio Senado, visando o seu próprio interesse, não o interesse do povo, é que pressionou o STF a recuar dessa decisão. O recuo não foi de Gilmar, é claro que o recuo foi do STF. Os seus colegas, é claro que pressionaram ele para recuar dessa decisão, porque pegou muito mal. Sobretudo pelo que aconteceu em seguida, tá? E por que eu digo que o Senado faz isso por autopreservação, por interesse próprio, não do povo? Porque olha só, o que o Senado tem que mantém o jogo de poder é aquela coisa do um julga o outro e o outro julga um. Quem é que pode julgar os senadores? O STF. E quem é que pode julgar o STF? São os senadores. Então aquela coisa do eu te julgo, você me julga, então ninguém mexe com ninguém, tá tudo certo, é que mantém ali a estrutura de poder que a gente tem acompanhado até hoje. A partir do momento que os senadores não podem mais pedir impeachment de ministros do STF, você tira todo o poder do Senado. Ou seja, você deixa o Senado praticamente nas mãos do STF sem contrapartida. É por isso que eu afirmei categoricamente, essa decisão não vai ficar assim. Muita gente falou que acabou a democracia, que não sei o quê, que não tem mais o que fazer. Bom, democracia a gente já não tem faz tempo, né? Mas eu trouxe o vídeo, acho que foi o único aqui nas redes sociais que trouxe o vídeo falando que essa decisão não ia se sustentar, né? E que além de não se sustentar, ela na prática não ia mudar nada, porque a gente não tinha cenário para impeachment nem esse ano, nem o ano que vem. E, bom, isso se confirmou. Então essa é a primeira possibilidade, pressão do próprio Senado por interesse próprio, para manter o seu poder e não para defender o interesse do povo, tá? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, e a segunda possibilidade que eu trago, é justamente uma possibilidade de acordo. O que nós tivemos aí recentemente? Tivemos a aprovação da dosimetria, o projeto de dosimetria lá na Câmara dos Deputados, certo? Pois bem, isso aconteceu com o aval do presidente Bolsonaro. Pode ser só coincidência ou não, de timing, mas pode ser que esse recuo do Gilmar Mendes tenha entrado no bolo do acordo para aprovação da dosimetria. Porque, isso não é à toa. Se foi aprovado lá na Câmara,
e vai, consequentemente, ser aprovado no Senado, é porque houve um acordo pretérito. Isso é óbvio, tá? Isso não se discute. E pode ser que essa questão do Gilmar tenha entrado no bolo. É uma possibilidade remota, mas ainda é, tá? E a terceira e última opção é a exposição que o caso do Alexandre de Moraes teve recentemente. Mais especificamente falando da mulher dele. Recentemente aí um órgão estatal de imprensa divulgou que a Viviane Barsi, mulher de Alexandre de Moraes, teve um contrato com o Banco Master, envolvido aí até o pescoço em corrupção, né, em questões fraudulentas, emissão de títulos falsos e tudo mais, de 129 milhões de reais. Cerca de quase 4 milhões por ano. Que advogado no mundo ganha 4 milhões de reais por ano? Por apenas um contrato. É aquela coisa, né? Tem cara de corrupção, cheira corrupção, né? O que é? Não, deixa eu mudar aqui o exemplo. Tem 4 patas, é peludo, anda no telhado, gosta de sair à noite e, sei lá, fala miau. Que animal que é? É um cachorro? Não, é um gato, né? É aquela história. Então a exposição que o caso teve pode ter contribuído para esse recuo do Gilmar. Gilmar, estou precisando de alguma coisa aí pra dar uma abafada, entendeu? Recua nisso aí até porque pegou mal, cara. Pegou mal, não. Você tá querendo blindar a gente assim, meu? Acabei de ter um negócio exposto aí, né? Vamos pôr panos quentes, vamos, né, mudar o foco. Não sei, é uma possibilidade também. Mas o que vocês acham? Das 3 opções, qual é a mais provável? Coloque aí nos comentários. No mais, é um recuo. Como eu disse, eu não esperava que fosse o Gilmar a recuar da sua própria decisão. Achei que o Senado ia fazer alguma coisa. E de fato pode ter feito. Esse recuo pode ter vindo aí da pressão do Senado. Não sei, mas o tempo vai dizer. Curta, comente, compartilhe o vídeo, fiquem com Deus e até a próxima.